Fala aí galera, ligado aqui no Prédio 11. Hoje a gente saiu do estúdio, mas a gente não veio muito longe não. A gente tá aqui no prédio da Ubratec para descobrir o que é uma incubadora. E não tem nada a ver com bebê não, é uma incubadora de empresas. Tem ainda o AF com o Pedro, tem o gameplay e muito mais. Se liga aí que o Prédio 11 de hoje tá só começando. A gente está aqui agora no segundo andar da Ubratec para descobrir como é que funciona essa tal de incubadora. A gente vai conversar com o gerente do projeto, Anderson Yander. Vamos lá? E aí galera, estamos aqui dentro agora, vamos chegar para conversar com o Anderson que está nos recebendo aqui dentro do escritório da incubadora da Ubra. Boa tarde Anderson, obrigado por nos receber aqui, bem-vindo ao Prédio 11. Boa tarde, aqui funciona a direção, a gerência da incubadora e do Parque Tecnológico. O Márcio, que é o nosso colega, o diretor de inovação, e eu atuo como gerente da incubadora. Então, aqui nós estruturamos, né, toda a ação da incubadora junto à universidade e junto à comunidade. Anderson, como é que foi que surgiu o conceito de incubadora? O conceito é antigo, né? Remota lá à década de 50, nos Estados Unidos, onde foi utilizado um prédio que realmente era uma incubadora literal, né, e ali foram alocados em empresas, né, o conceito de startup é mais recente, mas empresas crescentes, empresas de pequenos empreendedores, e esse espaço foi utilizado para fomentar esse tipo de empresa. O conceito de incubadora justamente é esse, ajudar empresas que estão iniciando a ter um ambiente mais, digamos, mais consistente do ponto de vista de recursos e de ajuda para quem está começando. E quais que são as empresas que estão aptas a usar os serviços da incubadora? Qualquer empresa nascente, digamos assim, né? Claro, empresas médias e grandes, consolidadas, essas empresas, o objetivo delas é se instalar no parque, né? O parque atende esse tipo de empresa. Agora, empresas que estão começando, ou pessoas que às vezes nem têm a empresa, mas querem abrir uma empresa, esse é o público da incubadora. E para a empresa poder entrar aqui na Ubratec, tem algum tipo de critério? Existe um edital que está no site da Ubratec, www.ubratec.com.br, né? Ela tem um edital onde forma todos os requisitos. O requisito tem uma documentação mínima exigida, né? É feito um contrato da empresa com a Ubratec para esse período de incubação e ela tem que fazer um plano de negócio, né? Ela tem que colocar a sua ideia no papel e testar essa ideia para ver se realmente tem consistência, se o que ela pensa que pode ser um negócio realmente pode se transformar num negócio. Então ela passa por essa etapa de avaliação para ver se a ideia dela realmente tem viabilidade de se tornar um negócio. Existe algum prazo limite para a empresa permanecer dentro da incubadora? Hoje nós trabalhamos com o tempo ideal de 2 anos, né? Mas isso pode ser estendido até 3 anos. É bem o conceito de incubadora. O ovo ali tem que estar num ambiente confortável até que o pinto, enfim, né, quebra o ovo e depois ele tem que estar pronto para ir para o mercado. Esse é o conceito da incubadora. Fornecer um ambiente adequado para esses primeiros anos, para esse primeiro momento, né, até que ele consiga caminhar com suas próprias pernas. E quais são as principais vantagens de se iniciar uma empresa dentro de uma incubadora? A principal vantagem eu vejo que é justamente esse apoio, né, que é fornecido por essas mentorias que são oferecidas, aonde muitas vezes um jovem empreendedor, quer transformar, ele teve uma ideia brilhante, uma ideia muito legal, que pode realmente gerar um produto, uma oportunidade de mercado, mas ele não sabe como transformar aquilo num negócio. E a principal vantagem é que aqui dentro ele vai encontrar essa ajuda, né, de como pensar o projeto dele para transformar isso num bom negócio, pensar em como que ele vai distribuir o produto, como ele vai pensar o preço do produto, como é que ele vai atingir os clientes, que canais ele vai utilizar para distribuição. Então são coisas que muitas vezes são vitais para o negócio, né? Mas eu estou lá só pensando no meu produto, na minha ideia, sei lá, a gente tem muita empresa de TI, o software que eu vou fazer, mas eu esqueço essa parte do negócio. E a principal vantagem de vir para uma incubadora é que aqui a gente vai ajudar ele a pensar no negócio. A maioria das empresas que procura uma incubadora são empresas voltadas mais para a área mais de inovação?
Sim, sim. Esse é um dos tópicos, inclusive, que são avaliados para uma empresa entrar na incubadora. Né? Tem que, tem que estar associado ao negócio, né, à proposta, aspectos inovadores. Né? Tanto, às vezes, não só o produto, mas o serviço, ou um processo. Né? Às vezes é um produto que já existe, mas eu quero atingir um mercado diferenciado, eu percebo que tem um mercado diferente. Então, isso são aspectos que inovam em relação ao negócio, ao que já está. Né? Mas, sem dúvida, um dos pontos que é avaliado para uma empresa poder entrar na incubadora é digamos assim, os índices de inovação que ela vai agregar ao produto dela. A gente falou de vantagem, mas quais são os custos para a empresa ingressar dentro de uma incubadora? O custo, a gente brinca que estar aqui na incubadora é mais barato que alugar uma sala comercial, por exemplo, no centro da cidade ou na área comercial da cidade. Né? Hoje, a empresa poderia se instalar aqui na incubadora pagando R$ 458. Esses R$ 458 daria direito a uma sala de 25 metros quadrados, com uma mobília mínima, né, um telefone para receber chamadas, internet, luz elétrica, ar-condicionado e mais as consultorias dos professores. Tudo isso, esse pacote todo, por R$ 458. Então, ou seja, é um preço muito acessível, é um valor subsidiado, né, a universidade apoia, o governo apoia, enfim, existem subsídios para que se possa praticar esse preço baixo dentro de uma incubadora. E quais são as vantagens para a universidade de possuir uma incubadora dentro aqui do campus, por exemplo? A universidade, existem vários aspectos, mas eu vejo como um dos principais que a universidade está fomentando na sua área, né, no seu ambiente, empreendedorismo e inovação. Então, vai circular dentro da universidade esse espírito que normalmente está associado a incubadoras e parques, que empreendedorismo, pessoas com ideias novas, geradoras de emprego, geradoras de bons negócios. Né? Então, tudo isso cria um ciclo virtuoso dentro da universidade, onde eu começo a estrutura da incubadora, do parque, se relacionar com a academia, com os cursos, né, e com a comunidade. Então, isso para a comunidade, não que traga um benefício financeiro, mas é um benefício intangível, como a gente fala. Na realidade, esse ciclo que é formado é a grande vantagem que a universidade obtém de ter uma incubadora, desses ambientes de inovação, que, como a gente chama os parques incubadoras, dentro das suas dependências. E se a gente expandir um pouquinho mais para a cidade, qual é a vantagem de possuir uma incubadora? Geração de novos negócios, negócios inovadores, novos empregos com maior valor agregado, porque normalmente empresas que surgem de incubadoras, né, são empresas normalmente de tecnologia. Né? E esse tipo de empresa, esse tipo de emprego, ele traz uma receita maior para o município, ele traz empregos mais qualificados para o município. Quais são os principais exemplos que a gente tem de empresas que deram certo e surgiram a partir de incubadoras? Você diz aqui local, Canoas ou... Vamos expandir para o que for, as maiores empresas. Existem muitas empresas que surgiram pequenas, tipo startups. Veio agora o exemplo do Waze, que eu fui na apresentação do ministro da Ciência e Tecnologia de Israel, que ele contando a história, né, do pessoal que criou o Waze, foi comprado pela Google. Né? Então, era uma empresa pequena, uma startup, com meia dúzia de estudantes e loucos empreendedores, né, que tiveram uma ideia, criaram um produto e teve esse alcance, foi vendida por 2 bilhões de dólares na época. Né? Então, mas a gente tem N casos de empresas, né? Existem inclusive dados, existe uma entidade no Brasil chamada Amprotec, que resume todos esses dados de empregos gerados, faturamentos gerados por empresas que nasceram dentro de incubadoras. O número é bem significativo. Anderson, para o pessoal de casa entender, qual é a diferença entre uma startup e uma incubadora? A startup, na realidade, é um empreendimento. Né? Um empreendimento que vai ser abrigado por uma incubadora. Então, a incubadora é o espaço, né, que vai acolher um conjunto de startups para que elas evoluam, enfim, alcance o seu objetivo, que é
crescer e ficar prontas para encarar o mercado. Então, startup, na realidade, é um empreendimento, é a empresa, né, que nasce de um projeto. E a incubadora é esse espaço, não só físico, né, mas, enfim, para que a gente consiga abrigar e acolher as startups. Tá certo, então? Obrigadão, Anderson. Sucesso aqui para a Ubratec. Pessoal, curtiram conhecer como é que funciona a incubadora? Pois se você quer rever esse programa de hoje, basta você se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Continua ligado no Prédio 11 também, curtindo a nossa página no Facebook. A gente faz um pequeno intervalo e na volta tem os quadros do Prédio 11. Não sai daí! Quando ele saiu, Margaret pensou ter visto o brilho de lágrimas contidas nos olhos dele, e isso transformou a antipatia orgulhosa dela em algo diferente e mais amável, embora quase tão doloroso, o remorso de ter causado tal sofrimento a qualquer pessoa. Dizem que apesar dos romances modernos, os ingleses ainda preferem seus clássicos literários. Isso por causa daquela angústia amorosa que eles promovem. Casais que demoram meses, até mesmo anos, para finalmente se encontrarem e ficarem juntos por inúmeros fatores. Então, como eu gosto essas coisas, né? Como eu gosto então dessa angústia em livros, eu acabei descobrindo através de uma série da BBC o livro Norte-Sul, escrito pela Elizabeth Gaskell em 1855. Gaskell teve forte influência de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, para escrever Norte-Sul. Publicada originalmente na revista Household Words, editada por Charles Dickens, essa obra ela tem como pano de fundo a Revolução Industrial na Era Vitoriana. Nesse ambiente, então, a Gaskell criou seus personagens de uma forma extraordinária. Todos eles possuem um acentuado caráter dúbio, são envolvidos em meio à miséria da cidade e conflitos de patrões e empregados que acontecem muito em Milton. Vou dar pra dar um tamborim bom que se, porque ele é muito grosso. Peraí. O livro então ele gira em torno da vida de Margaret Hale, que é uma jovem por volta de 19 anos, se eu não me engano, super educada, gentil e muito amável, só que ela é bastante preconceituosa em relação à industrialização. A vida da Margaret, então, ela se transforma quando ela e sua família eles têm que se mudar para Milton, só que ao contrário da cidade antiga que ela veio, que era no sul. Depois eu explico isso, eu me emendei um pouco as coisas. Mas então, ela veio de uma cidade bastante diferente de Milton, que tem como seu principal carro-chefe, então, a produção de algodão através de indústrias. A Margaret, primeiro, ela estranha um pouquinho a população de Milton, porque ela veio do sul, por isso trocadilho do livro aí, norte-sul, e Milton ficticiamente viria do norte da Inglaterra. Então, como o sul naquela época era muito ruralista ainda, as pessoas ajudavam as outras a carpinar o lote de terra e colher maçãs, ela estranha muito a população de Milton, que está acostumada a uma vida mais fumacenta por causa das grandes indústrias. Então, ao conhecer o Sr. Thornton, um importante comerciante e um dos alunos do seu pai, Margaret o julga como um homem culto e indiferente às necessidades de seus funcionários. Sem qualquer referência, ela simplesmente acha isso ao ver. I'm afraid we're boring Miss Hill with our enthusiasm for Arkwright's invention. A relação complicada da Margaret com o Sr. Thornton é muito parecida com a da Elizabeth com o Sr. Darcy de Orgulho e Preconceito. Sem querer dar spoilers, então, em relação a Norte-Sul, mas tem várias cenas que são bastante parecidas nas duas obras. E, claro, a relação um pouco preconceituosa também no início que a heroína da história tem em relação ao outro protagonista. Apesar da frieza da protagonista, o Sr. Thornton se envolve emocionalmente com Margaret e acaba ajudando ela em situações bastante complicadas e dependentes das consequências. Ele é o típico cara bonzinho que só se ferra e a moça não dá valor e acaba partindo o nosso coração junto ao dele também. My name is Thornton, John Thornton. I'm looking for Mr. Hale. I'm Margaret Hale. How do you do?
Apesar de ser bastante conhecida, especialmente na Inglaterra, claro, North Sul teve poucas adaptações. A mais conhecida mesmo se tornou a minissérie da BBC de 2004. Ela tem muitos aspectos diferentes do livro, o que é bom porque apresenta uma perspectiva nova para a história, isso sem mudar também a essência dela. Sorry to disappoint you, Miss Hale. I would like to play the overbearing master, but I'll answer your questions as honestly as I'm sure you asked them. Para quem gosta então de uma obra bem escrita, com a característica de uma narrativa um pouco mais rebuscada também, North Sul é um ótimo título. A autora ela conseguiu tecer as personalidades dos personagens de uma forma que a gente transita por eles do amor assim ao ódio muito rápido, mas de uma forma também que a gente consegue se ver nos personagens. Tem muitas mortes, então vale a pena. Começando mais um Gameplay, o seu resumo semanal sobre o que está rolando no mundo dos jogos. Então se liga só, The Witcher 3 teve algumas informações reveladas sobre como o game vai rodar no PlayStation 4 e no Xbox One. No console da Sony, o game roda a 1080p a 30 quadros por segundo, enquanto no Xbox ele fica limitado a 900p aos mesmos 30 quadros por segundo. Enquanto isso, alguns rumores dizem que o DirectX 12 que virá juntamente com o Windows 10 trará ainda mais performance ao game, e aí assim, talvez ele possa ganhar visuais ainda mais bonitos no Xbox. E mais uma boa notícia, principalmente se você é daqueles que não costuma acertar os fatalities. A NetherRealm anunciou que MKX contará com os simplificados fatalities, ou fatalities simplificados, independente da ordem. O que importa é que basta você apertar um botão e o golpe será executado. Além disso, quem optar por comprar o jogo, mas não comprar o DLC que vem com os personagens extras, não vai ficar completamente de fora da brincadeira. Isso porque no modo torre, estilo de jogo que proporciona a você alguns desafios baseados na mecânica do jogo, vai ter sim a participação de Jason, de Predador, do Takeda, entre vários outros que estarão também no pacote. Isso é bacana, hein? Isso é muito bacana. A Microsoft estaria supostamente trabalhando em uma versão redesenhada do Xbox One, ou seja, com um design diferenciado, talvez menor, mais leve, mais portátil, e isso também traria uma mudança no próprio hardware do aparelho. Segundo o presidente da Netflix, a empresa havia prometido a possibilidade de transmissão de vídeos em 4K, e isso ainda não é possível com o console na atual situação, mas em breve isso aí deve estar mudando. Em breve. Já Bloodborne, lançamento mais esperado do mês de março, ganhou inúmeras críticas positivas, e isso teve uma consequência. O game já está esgotado em todas as lojas do Japão, além de também estar bem difícil de encontrar o jogo lá nos Estados Unidos. Agora um rumor, e ele é sobre o suposto iPhone 6C, que marcaria a volta da Apple aos dispositivos mais acessíveis. O aparelho teria carcaça em plástico, o chip A8 bem poderoso de 64 bits e também o sensor biométrico Touch ID, além de trazer de volta as telas de 4 polegadas. E eu guardei a mais importante para o final. Infelizmente, Batman Arkham Knight foi adiado. Mas calma aí, foi apenas em um mês, e para compensar, a desenvolvedora Rocksteady liberou 7 minutos de gameplay do jogo rodando no PlayStation 4, então dá só uma olhada porque tá demais, se liga.
You're safe. Thanks, Batman. I thought they were gonna kill me. E olha só que bacana isso, gurizada. A Páscoa já passou, mas o Coelho Gamer deixou um presente aqui pra gente. Um ovo baseado na série God of War. Tá querendo dar uma olhada nisso? Então gira aí que a gente vai dar uma olhada. Não, assim. Ao contrário. Aê, agora sim, estamos aqui com o nosso ovo do God of War. E aqui, como vocês podem ver na frente, a gente tem o símbolo da franquia com os 10 anos, fazendo uma referência aos 10 anos da franquia. O chocolate ao leite, que é com certeza o que menos interessa pra gente. Afinal de contas, tem uma miniatura do Kratos aqui dentro. A caixa é bem bacana, tem várias imagens do Kratos. E aqui você pode ver também as 3 figuras que estão disponíveis. No caso, a nossa é esta daqui, que está com as manoplas que o Kratos rouba do Hércules no 3º game da série. Bom, então chega de trovar e vamos abrir isso aqui. Depois de algum tempo, refez-se a luz. E aqui está o nosso ovo do God of War. O ovo, bom, não interessa. Agora sim, a figura de uma pequena estátua do Kratos, vamos dar uma olhada nisso aqui. Que não interessa muito também. Vamos usar da força bruta para abrir a nossa pequena miniatura. Saiu. Olha, tem até plástico nas próprias luvas. Olha que bacana, gurizada. Ele tem inclusive até partes móveis, né? Posicionar de formas diferentes. E é muito feito mesmo. Nossa, me surpreendeu. Não esperava por tanto detalhamento, mas ela é bem feita mesmo. Bem bacana mesmo. Tá aí então o nosso unboxing do ovo de Páscoa da série God of War e bora de volta para as notícias. Estamos então encerrando mais um gameplay, esperamos que você tenha gostado e o resto você já sabe. Valeu, falou e até a próxima fase.